Olá, sejam bem-vindos a 21 Training Coach. Eles falam Jogo Suchenski, esse é o nosso tradicional informe semanal para divisas, válido para esta semana de 9 a 13 de setembro de 2013. Lembrando que estamos nas redes sociais, @21TC Brasil, no Twitter e também no Facebook. Estamos como Investidor Exitoso. Muito bem, vamos então aqui com o nosso calendário econômico semanal. Para esta segunda-feira temos aqui algumas notícias de médio impacto. Na Suíça, às 2h45, taxa de desemprego. Vendas no varejo, às 4h15. No Canadá, às 9h30, licenças para construção mensal. E bom, no Brasil temos notícia pouco relevante: capacidade instalada da CNI no Brasil. Às 20 horas, variação de preços para a Inglaterra. Às 20h50, índices de atividade industrial para o Japão. E às 22h30, confiança nos negócios para a Austrália. Uma segunda-feira bastante tranquila, sem nenhuma notícia de alto impacto. Já na terça-feira, dia 10, temos aqui uma sessão asiática com pedidos de construção chinês anual, aí alguma volatilidade para os commodities. Vamos ver aqui na sessão americana, às 9h15, inícios de construção de moradias para o Canadá. E no Japão, às 20h50, condições de produção em escala, preços corporativos. E na Austrália, 21h30, percepção do consumidor. Terça-feira bastante tranquila também. Na quarta-feira temos aqui algumas notícias já de mediano e alto impacto. Por exemplo, às 2h30 da manhã, pagamento não agrícola francês. Às 3 da manhã, índice de preços ao consumidor da Alemanha. Na Eurozona também, na Alemanha, índice de preços ao consumidor. Às 5h30 da manhã, alteração no registro do seguro-desemprego para a Inglaterra. Notícia de alto impacto, bastante volatilidade aos pares relacionados a libra esterlina. Já às 6h35, leilão dos bônus de 10 anos na Alemanha. IPC de Portugal. Temos aqui no México às 10 da manhã, produção industrial. Nos Estados Unidos às 2 da tarde, leilão de lotes de 10 anos. Na Nova Zelândia às 18 horas, taxas de juros. E seriam às 22h30, novos postos de trabalho. Notícia de alto impacto, sessão asiática bastante movimentada aí para quarta-feira. Já nesta quinta, temos aqui às 3h45 da manhã, índice de preço ao consumidor, sempre lembrando que é o horário de Brasília. Às 5 da manhã, produção industrial italiana, relatório mensal do Banco Central Europeu às 5 da matina. Às 6 da manhã, produção industrial e preço e produção industrial mensal e anual para a Eurozona. E às 9 da manhã, temos aqui vendas no varejo do Brasil. Às 9h30, índice de preço de importação mensal para os Estados Unidos, pedidos contínuos de desemprego, solicitação inicial do famoso seguro-desemprego. Às 15 horas, declaração do orçamento mensal para os Estados Unidos. E fechando na sexta-feira, uma sexta-feira bastante movida, temos aqui às 1h30 da manhã, produção industrial mensal no Japão, PPI suíço às 4h15, mudanças de emprego anual na Eurozona, novos postos de trabalho trimestral também para a zona do euro. Às 9h30, PPI mensal anual para os Estados Unidos. Temos aqui também princípios e índice de preços, o famoso PPI às 9h30 nos Estados Unidos. Também vendas no varejo sem veículos e vendas no varejo mensal. Seriam essas principais notícias. Uma semana bastante tranquila, porém todos ansiosos pela decisão dos Estados Unidos se irão ou não invadir a Síria. Em caso de que isso aconteça, realmente as bolsas sofrerão um golpe bastante forte, as caídas serão inevitáveis e o preço do petróleo possivelmente subirá juntamente com ouro e prata. Vamos começar com o euro, dólar. O euro, vemos que no semanal respeitou aqui essa zona de suporte no 1,3100, número redondo, nível psicológico, ainda que faça uma correção, eliminando as últimas 1, 2, 3, 4 semanas, não deixa de ser uma correção ordenada e talvez poderia formar um mínimo maior, um fundo ascendente no semanal, e em caso de que faça a ruptura dessa LTB, poderia voltar a testar essa SMA 200 períodos, e também pendentes da situação lá da Síria, porque em caso de invasão o dólar deve debilitar-se, o euro seguramente subirá. Vemos que no diário uma vela envolvente, um shakeout, temos aqui. Então o preço fechou acima da SMA 200 períodos, respeitando aqui o suporte. Poderá ser apenas uma recontagem, um reinício de contagem de velas e pivôs no euro-dólar ainda, que não fechou com um engolfo de alta, porém poderia formar um pivôzinho de baixa, um lower high, fazendo um topo descendente e voltar a testar essa zona de suporte deste euro-dólar. Em 4 horas a correção já foi mais profunda, tem espaço até o 32,20, veremos se formará um mínimo maior, um fundo ascendente antes
de voltar a 1,3220 neste euro-dólar. Seguimos com a libra esterlina. Esta libra vemos que no semanal o mínimo maior em execução tem espaço, poderá vir a testar 1,5724, inclusive a SMA 200 períodos no 57,38, ponto-chave. Veremos se fará a ruptura ou não desta libra esterlina no diário. Aqui fechando aí com uma vamos aqui fechando com uma cauda longa, deixando aí uma vela de indecisão, acabou respeitando a zona do 56,55, zona de resistência no diário para esta libra esterlina. Vemos que em 4 horas, grande volatilidade, respeitando aqui este teto. Veremos se fará ruptura, fez um breakout failure, possível mínimo maior, veremos esses dados fundamentais aí, acabaram desconfigurando bastante esta libra esterlina, porém totalmente altista, e é possível que venha testar o 57,24 no semanal. Seguimos com o dólar australiano. Este australiano repicando com muita força no semanal, vemos que respeitou aqui a zona de suporte que havíamos comentado e veio exatamente no ponto 92,53, que o nosso informe anterior semanal havíamos comentado dessa possibilidade. Agora veremos, em caso de que faça a ruptura dessa região, temos aqui uma região de uma zona de resistência aqui entre o 92,35 e os 93,37, uma zona de resistência aí de vários pivôs que tem custado bastante para o dólar australiano romper. Vamos ver aí se fará a ruptura, ainda segue dentro desse canal de baixa com topos e fundos descendentes, ainda não mudou a tendência no diário. Temos aqui um padrão de continuação altista em plena zona de resistência, se romper o 92,36, o 93,19, esse topo, essa consolidação anterior seria a seguinte resistência. Bastante complicado para comprar aqui enquanto não romper o 92,36. Veremos se fizer a ruptura, possivelmente compra. Já o dólar neozelandês, o famoso kiwi, vemos que também respeitando aqui essa diretriz, SMA está em zona, rompeu aqui, acabou de romper esse pivô aqui no ponto 79,73. Teria espaço inclusive para visitar aqui, parou aqui nessas máximas aqui, né? Vemos que parou aqui nesse cluster desse dólar neozelandês. Uma vez que faça a ruptura, próxima resistência poderia ser nesses níveis aqui do 80,80 aproximadamente. Tem um pouco mais de espaço no semanal para subir. No diário, o que está segurando o preço é essa LTB, vejam aqui. Então, esperando que faça a ruptura dessa LTB, buscar um padrãozinho de continuação altista, 81,03, próxima parada no diário para este dólar neozelandês. Inclusive, em 4 horas, temos aqui um possível mínimo maior e poderia apresentar um pivôzinho de alta aqui neste marco de 4 horas este dólar neozelandês, porém cuidado com esta resistência aqui nesses níveis, fluidez não é das maiores. Seguimos com o dólar canadense. O dólar canadense com uma caída espetacular, também tendo em conta os fundamentais que saíram contra o dólar, né? Os dados de desemprego para os Estados Unidos foram bastante baixos. Vemos aqui no semanal, fez uma vela envolvente, poderíamos considerar um golfo de baixa, ainda que tenha parado aqui nesses níveis, respeitou aqui esse suporte, a cabeça dos pivôs, poderia apresentar uma caída mais forte ainda, e poderíamos esperar um movimento até 1,031 aproximadamente no semanal. No diário vemos uma grande caída, o preço acabou respeitando aqui esses níveis, esse closer aqui à esquerda, acabou ficando nessa região aqui, vejam como respeita, aqui esse closer à esquerda, este aqui também. Vamos ver aí, em caso de romper essa zona, poderia apresentar um movimento, vamos ver, até esses níveis aqui de 1,034 aproximadamente, um lower high diário, um pivôzinho de baixa seria bastante importante, inclusive em 4 horas, abaixo aqui desse pivô você poderia operar essa possível formação em V, porém a fluidez não é das maiores. Temos aqui o primeiro suporte nessa região, 1,034, e posteriormente, em caso de que faça a ruptura, 1,03156, poderia ser alguma coisa nesse dólar canadense. Já o dólar franco apresentando um engolfo de baixa no diário, vemos que no semanal, respeitando essa zona de resistência, ponto 94,49, resistência, região de pivôs, e poderia apresentar este movimento e voltar a testar o ponto 91,37 aproximadamente, zona de suporte no semanal para este dólar franco suíço. No diário vemos que apresenta um engolfo de baixa, respeitando a SMA 200 períodos, poderia apresentar uma correção, aqui respeitou, vemos uma zona de pivôs, uma vez que faça a ruptura dessa região,
poderia apresentar um movimento até o ponto 9265, este dólar franco suíço. Seguimos com o euro-yen. O euro-yen, vemos que no semanal segue nessa zona de lateral, bastante de lado, possível etapa 3, porém de momento para vendas nada a fazer. Vemos que no diário tentando fazer a ruptura desta LTA, não conseguindo, deixando aí uma cauda longa, uma grande consolidação já há vários dias. Para vendas esperaria a ruptura de 130,062 para buscar algum tipo de operação vendedora neste euro-yen. Seguimos com o dólar-yen. Esse dólar-yen vemos que no semanal, respeitando aqui esta zona de resistência na região aí do 99,92, poderíamos esperar um movimento até o 100 aproximadamente, é o que esperávamos, deixando aí uma vela de reversão, uma grande cauda longa aí no diário. No semanal vemos que no diário apresentando o engolfo de baixa, tem aqui esse suporte que acabou respeitando esse suporte aqui no 98,46, uma vez que faça a ruptura se poderia buscar um movimento vendedor até esses níveis de 97,55 para este dólar-yen. Muito bem, vemos que as divisas se moveram bastante nessa sexta-feira devido aos fundamentais. Devemos ter em consideração que também o mercado está bastante apreensivo pela possível invasão ou não dos Estados Unidos. Então, caso isso aconteça, realmente o impacto será bastante negativo para o dólar, para os índices americanos, para o ouro, bastante positivo. Inclusive o petróleo também deverá subir com muita força quando e se isso aconteça. Vamos estar aí pendentes. De fato não estamos buscando operações tipo swing devido a esse impasse, porém buscamos operações intradia. Muito bem, sou o Jogro Suchensky, faço parte da equipe de 21 Trading Coach. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.